Olá a todos, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho hoje sobre teste de normalidade. Tá? Vamos discutir como fazer, né? Falar de alguns programas, falar do BStat e falar do Minitab. E vamos discutir um pouquinho também sobre qual melhor teste está utilizando, tá? E referenciando em alguns artigos e discutir um pouquinho sobre esse tema, ok? Bom, primeiramente o teste de normalidade ele vai verificar se no caso do teste de normalidade em si aqui, tá? A ideia dele é verificar se a amostra que a gente tem, ela provém de uma população com distribuição normal ou não, ok? A ideia básica é você ter uma curva gaussiana simétrica, né? Onde você encontra a maioria dos dados em torno da média, à medida que você afasta da média, você tem menor quantidade de dados. Tá? Então, a gente teria uma ideia de uma gaussiana aí. Bom, isso é uma distribuição normal. Baseado nisso, né, aqui a gente faz o teste. Para fazer o teste, como que fazemos o teste? Ele é baseado em quantis, o teste aqui no Minitab. O BStat ele não aparece o gráfico. Então, vamos lá. Para a gente realizar o teste, eu tenho que ter o conjunto de dados primeiramente. Vem estatística básica, teste de normalidade, seleciona o tempo, e aí você seleciona o teste que você quer trabalhar. Então, se for Anderson Darling, clique no Anderson Darling, aperta OK, ele vai gerar aqui para a gente o gráfico, né, de quantis, e a gente vai observar o valor, sempre o valor P. Pelo valor P, a hipótese nula do teste de normalidade, né, quando o P ele é maior que 0,05, indica que a amostra provém de uma população com distribuição normal. Caso seja menor que 0,05, a amostra não provém de uma população com distribuição normal. Tá bom? Então, é uma análise bem simples, a gente vai olhar basicamente pelo P. O AD seria um critério a partir de uma tabela. Aqui ele te dá a quantidade também que foi analisada, o desvio padrão e a média. Tá. Em relação, se você quiser fazer o teste de Ryan-Joyner, que é similar ao Shapiro-Wilk, pode estar fazendo também, só selecioná-lo, apertar OK, e aí ele vai me dar um valor um pouquinho diferente, né? Mas o nosso critério ali é ser maior que 0,05, aqui nos diz que é maior que 0,1, né? 0,1, que automaticamente é maior que 0,05, e aí sim a gente também pode considerar que é uma distribuição normal, tá? Tanto num como no outro, a gente percebe uma distribuição normal. Caso queira fazer aqui no Minitab o Komorov, né? Também é possível, que é o mesmo processo, tá? Komorov. Aqui ele também vai te dar o valor de Komorov, o valor P maior que 0,150, também nos indica, né, uma distribuição normal. Tá, aqui é só a gente está ensinando como fazer os testes. É bem simples, não tem segredo. Aqui no BStat, a gente tem o teste de normalidade em cima do D'Agostino Pearson, Komorov, Lilliorfs, Shapiro-Wilk. São vários testes aqui. O Shapiro-Wilk. Vamos comentar sobre esse teste aqui do Shapiro-Wilk. Vou selecionar esse cara aqui. Aperta executar estatística. A gente tem um valorzinho P 0,3, que é maior também que 0,05, também indica uma distribuição normal. Aqui os testes não estão se divergindo em relação a esse grupo de valores. Dependendo do grupo de valores, pode ter uma divergência. Ok? Muito bem. Outro teste aqui, né, tem o D'Agostino Pearson. A gente vai comentar um pouco sobre ele, como Komorov aqui. Nesse caso aqui, ele é baseado numa média e desvio padrão populacional, caso você quer verificar a aderência. Lilliorfs também muito bem requisitado, principalmente quando você tem problemas de extremos, bastante extremos. Você quer fazer a verificação de outliers. Você tem outliers ali, você quer fazer o teste de normalidade, ele é bastante indicado.
mas a amostra tem que ser maior do que 30, tá? Nesse caso não é indicado não, mas só para a gente ver como que faz o teste, é bem simples também, tá bom? Bom, muito bem. Mas aí vem a pergunta, né? Qual o melhor teste trabalhar? Qual a quantidade de dados eu devo considerar cada teste? E assim por diante. Bom, é o seguinte. Vamos começar a trabalhar os artigos e a gente vai discutindo isso aí. Eu vou pegar um primeiro artigo que ele faz um comparativo dos testes de normalidade baseados no percentual de acerto em cada teste. E aí ele trabalha, deixa eu só confirmar aqui, com os testes de Kramer, né? Von Mises, não sei bem como fala isso, o teste de Anderson-Darling, o teste Komorov-Smirnov e o teste Shapiro-Wilk. E aí, nesses gráficos, né, a gente consegue perceber bastante a questão dos acertos em relação a cada um. Na relação de distribuição normal, o acerto aqui ela é bem alta para todos, então todos mostraram bastante eficiência no determinar realmente uma distribuição normal, né, o acerto da distribuição normal. O que está menos efetivo aqui é o Komorov-Smirnov, tá? Em relação aos outros. Mas, como eu disse aqui, todos estão acima de 98,5%, ou seja, uma grande efetividade. A distribuição gama 10, 5, Q quadrado e distribuição exponencial, principalmente aqui exponencial, que são assimétricas, a gente vê o maior acerto sempre no Shapiro-Wilk. Tá? Então, o Shapiro-Wilk aqui ele mostra ser sempre mais eficiente no percentual de acertos do que os outros testes, independente da quantidade amostral, 15, 30, 50 ou 100. O Anderson-Darling segue bem, né? Mas o Shapiro-Wilk mostra ser melhor. Bom, aqui com os dados normais, os 4 critérios mostraram equivalentes, com exceção do critério de Komorov. Para os dados não normais, o teste Shapiro-Wilk mostrou-se sempre superior, ok? O que é aparentemente o melhor teste de aderência à normalidade. Um outro artigo também, ó, trazendo outro artigo. Desculpa, falei aqui, não falei qual artigo que é esse. Esse aqui, ó, comparação de teste de aderência e normalidade com Komorov, Smirnov, Anderson-Darling, Kramer, Von Mises e Shapiro-Wilk por simulação. Esse outro teste aqui, esse outro artigo, né, fala também dos métodos de verificação e comparação de alguns testes, não para métodos por simulação. E ele fala bastante da questão das normalidades. Um bom artigo. Aqui ele mostra, em relação a cada distribuição, o percentual de acerto em relação a cada tipo de teste. Para não estender demais, eu vou vir aqui direto no geral e mostrar o que destaquei aqui de respostas, tá? Resultados. Em relação a quantidades bem pequenas, o Shapiro-Wilk e o Shapiro-Francia foram que apresentaram melhores resultados, de 37%, seguidos aí pelo Anderson-Darling, né, 36%. Vamos pôr os 3 melhores aí. Com 30% já foi lá para 60% de acerto, e chegando a valores mais altos, né, acima de 500 dados. Se comparado aqui o Anderson-Darling, o Shapiro-Wilk ele tem uma performance melhor, tanto do que o Anderson-Darling. O Shapiro-Francia também ela tem uma performance muito boa, tá? Em alguns casos aqui você vê que é melhor, inclusive, que do Shapiro-Wilk. Tá bom? Então, segundo os resultados do estudo de simulação, procedimentos permite recomendar o uso dos testes Shapiro-Wilk e Shapiro-Francia.
independente da quantidade amostral, eles que parecem que têm o melhor comportamento e o maior percentual de acertos. Esse outro artigo, a avaliação da normalidade dos dados em estudos clínicos e experimentais, também trabalhou em relação aos testes de normalidade e mostrou o seguinte: diversas simulações demonstram melhor desempenho para os testes de Chapuis e Chapuis-France, também confirmatório em relação ao outro. Em amostras pequenas, de entre 4 e 30, há uma inflação do erro tipo 1. Sim, né? Uma quantidade pequena ela normalmente tende a ter mais erro tipo 1. Sendo preferidos os testes de Chapuis e Chapuis-France, que tem maior especificidade. À medida que aumenta, né, acima de 500 unidades, aí você inflaciona o erro tipo 2. Tá? Aqui ele recomenda, inclusive, eu achei interessante, adotar um nível de significância para 0,01, se você tem uma quantidade muito alta, para evitar um pouco esse erro tipo 2, em função do inflacionamento causado pelo tamanho da amostra. Ele também mostra, em relação a alguns testes, D'Agostino, Pearson, acima de 100. O D'Agostino apenas, ele é um pouco menor, tá? O D'Agostino, ele trabalha ali acima de 50 bem, mas pode ser aplicado acima de 10. Ok? Mas seria a melhor performance do D'Agostino para cima de 50, o D'Agostino Pearson para cima de 100. Apesar que ele não fala do D'Agostino apenas. Ele fala do teste de Jack-Bera, também apresenta bom desempenho na avaliação de normalidade para maiores que 50, assim como o Anderson Darling apresenta também um bom desempenho. A gente viu lá em outros gráficos, a gente viu pelos comparativos também, né? Realmente o Anderson Darling tem um bom desempenho. O que muitas pessoas indicam, né, que até a 50 pode-se usar o Chapuis-Wilk, tá? De 4 a 50, de 5 a 50, dependendo do programa. Tem programa que não aceita menos que 5. Então, de 5 a 50. Lembrando que amostras menores que 10 aumenta bastante o erro da normalidade. Alguns até recomendam, inclusive, a fazer um teste. Quando você tem menos que 10 valores, já recomenda-se fazer teste, às vezes, até não paramétrico. Inclusive, tem um artigo aqui que fala isso. Não sei se esse aqui... É esse aqui, ó. Para amostras, tamanho menor ou igual a 10, recomenda-se não proceder ao teste de normalidade e partir diretamente para uma estratégica não paramétrica. Tá? Segundo a questão dos acertos, porque os acertos são muito baixos, abaixo de 10. Mas você vê que acima de 50, realmente, o Anderson Darling, ele mostra uma boa efetividade. Várias pessoas recomendam, né? Você passou de 50. Inclusive, quando o Chapuis-Wilk ele foi feito pelo Chapuis-Wilk, pelo teste em si, ele foi trabalhado para trabalhar amostras entre 4 e 50. Não eram recomendados acima disso, mas ele apresenta, sim, né, segundo os testes aqui, apresenta boa performance. E aí o pessoal indica bastante acima de 50 o Anderson Darling. Gente, fica bastante a critério. O Anderson Darling é um bom teste também acima de 50, ele tem uma boa performance. Ok? Mas o Chapuis-Wilk, pelos 3 artigos abordados, ele realmente apresenta melhor performance do que os outros, né? Principalmente em amostras menores. Mas em quantidades grandes, 500, 600, todos apresentam uma boa performance. Só tomar cuidado com a questão do erro tipo 2. E aí você pode estar diminuindo essa chance aumentando o nível de significância. O teste de Komarov-Smirnov deve ser dedicado apenas à verificação de aderência da amostra, distribuição com outros parâmetros, visto que é superado pelos outros aqui descritos. Os outros artigos também mostram isso, que fizeram os testes, que o Komarov-Smirnov, em relação ao teste de aderência, ele que pareceu ter a menor performance. Por outro lado, o emprego de correlação de Liljeorf oferece uma boa opção para analisar a normalidade quando a distribuição contiver muitos dados extremos e amostras for maior
que 30 unidades. Tá? A gente tinha comentado isso aí também. Acho que é isso. Queria mostrar essa aqui. Acho que é bem interessante. A gente tentar... E aí fica a critério, né, de cada um, escolher qual teste vai fazer, qual teste de normalidade vai fazer. O teste é bem simples de fazer, a questão mais é da escolha. Tá bom? Eu até 50 com certeza escolheria hoje. Estaria trabalhando mais com Shapiro-Wilk. A maioria dos testes, principalmente teste T, teste ANOVA, né? A gente trabalha às vezes com quantidades pequenas. Shapiro-Wilk atende na maioria dos casos. Tá? Mas fica aí a escolha de vocês em relação aos testes e mostrando aí, baseado nos artigos, o que se traz hoje. Okay, tá bom? Gente, é isso. Obrigado, eu estendi um pouco demais no vídeo. Até mais.